Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para quem não é da nossa igreja, eu sou o pastor Everson, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Caputira. E esses vídeos que nós vamos estar postando aí nesses dias é pelo fato do coronavírus, né? Então a igreja não está reunida e o meu objetivo é fazer esses vídeos para a nossa igreja, e caso alguém mais receba, né, possa ver também e assim tirar alguma edificação para a sua vida, né? Então nosso objetivo é esse, e que Deus possa nos abençoar, né, como cristãos, como servos de Deus, que as nossas igrejas aí, muitas delas com as portas fechadas por causa do coronavírus, né? E a nossa vida está sendo afetada, mesmo aqueles que não vão ser contaminados, não vão sofrer a doença, né? Vão sofrer a consequência dela depois, né? Então a tendência é que nosso país piore muito a situação, e nós, como igreja do Senhor, né, nós somos aí responsáveis também por levar esperança, levar por também uma palavra de consolo, né, nessa situação. E eu gostaria de estar chamando a atenção para você hoje sobre algo que gostaria de meditar com os irmãos. E gostaria de deixar com os irmãos o que diz Provérbios 13, verso 16. Provérbios 13, 16, a palavra de Deus diz o seguinte: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Ainda em Provérbios 16, a parte A nos diz: o sábio de coração é chamado prudente. Irmãos, o que nós mais precisamos nesse tempo agora é prudência. Por que prudência? Porque nós temos visto, né, na sociedade muitas pessoas tratando essa situação, essa doença, esse vírus como algo comum. Tem muita gente que está achando que está de férias, né? Tem muita gente achando que é um momento que as crianças podem ficar na rua brincando, né? Embora o nosso contexto aqui, irmãos, é zona rural, né? Nós vamos ter pouco contato com as pessoas. Nós precisamos entender que isso vai nos afetar, né? Vai nos afetar, pode chegar aqui, né? Então, nós precisamos ser prudentes. Então, o autor aqui de Provérbios nos fala que todo prudente procede com conhecimento. E esse conhecimento que nós precisamos ter, irmãos, é o da palavra. E também nós não podemos deixar de olhar aquilo que está sendo visto, sendo mostrado, né, que pode ser visto ao nosso redor, né? Nós já estamos com mais de 3.400 mortes na Itália. Então, um número alarmante de mortes. Isso pode vir para o nosso país, né? Mas o texto chama atenção: insensato a sua loucura, né? Espraia a sua loucura. Então, tem muita gente aí demonstrando um sentido de loucura, né? Até pastores. Por exemplo, um pastor aí da igreja Silas Malafaia falou que vai continuar abrindo a sua igreja, que as pessoas têm que ir, que nada vai chegar na sua casa. Irmãos, não é bem assim, né? Existem coisas que acontecem tanto para o justo como para o injusto, né? Tanto para o crente como não crente. E uma dessas aí, irmãos, é essa pandemia que nós estamos enfrentando. Tanto é que nessas regiões, nesses locais já atingidos, morreram, irmãos, pessoas tementes a Deus e pessoas não tementes a Deus. Todos foram atingidos. E é uma loucura a gente espalhar que, olha, é algo assim que, né, que Deus vai te proteger. Não é. E Deus tem um plano, né, em toda circunstância, em toda situação, e nós precisamos abrir nossos olhos para isso. E dentro dessa prudência que nós precisamos ter, eu queria lembrar os irmãos que o que está acontecendo é bíblico. O que está acontecendo, que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, Jesus já tinha alertado, né, aos seus discípulos que algumas coisas difíceis aconteceriam, né, no nosso mundo, né, depois que ele fosse. E hoje nós estamos colhendo isso, nós vivemos esse tempo. E eu queria chamar a atenção para você, que está lá em Lucas capítulo 21, a partir do verso 5, quando Jesus está falando com os seus discípulos. Na verdade, uma das últimas palavras, e quem estava aí frequente nas quintas-feiras provavelmente vai lembrar que nós
Já estudamos essa passagem, né, quando falamos sobre a vida de Jesus. E a palavra de Deus nos diz: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. E então disse Jesus: vedes essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. E então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, as que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, a angústia entre as nações em perplexidade por causa dos bramidos do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevierão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então esse texto longo, né? Mas nos fala algumas realidades para o nosso coração, né? Que nós precisamos nos atentar. Primeiro, irmãos, eu queria chamar a atenção para os irmãos que essa verdade que a palavra de Deus nos chama a atenção aqui é que Jesus está falando com seus discípulos pediram, né, sinais. Olha, mas como é que nós vamos saber, né, que o Senhor vai voltar? Como é que isso vai acontecer? Jesus está falando justamente da época, do momento que ele iria, né? Então nós hoje vivemos esse período que abrange aí até a volta de Jesus, onde haverá algumas coisas que foram destacadas aí por Jesus, né? Ele fala dos falsos profetas que iriam surgir, fala de um mundo de guerra, né? Guerras e rumores de guerra, o verso 9 e 10 nos deixa claro, grandes terremotos aconteceriam, né? Também epidemias, fome, coisas espantosas, perseguições. Então nós nos encaixamos hoje aí no verso 11, quando fala que haveria epidemias, né? E também podemos observar que a epidemia aí, essa epidemia nos chama atenção, irmãos, porque essa epidemia, na verdade, ela vai trazer consequência, né? Então fala aí das fomes. Se os irmãos notaram, irmãos,
Se a gente pegar aí de alguns anos para cá, a gente pode pegar 30, 40, 50 anos para cá, nós vamos ver que essas coisas têm aumentado. E falando de epidemia, né, no nosso tempo tem proliferado essas epidemias. E isso é a mão de Deus, é a mão de Deus. Então nós podemos lembrar, nós vimos aí há pouco tempo ebola aparecendo, o HN1, né? Nós vimos também a gripe aviária, né? A gripe suína. Então são todas epidemias, mas tivemos outras, né? Tivemos aí, por exemplo, a cólera, que foi uma epidemia que matou muitas pessoas. Nós tivemos aí também, em algum tempo atrás, o sarampo, que agora está voltando, né? Então, o que o homem vai fazer é aprender a conviver com isso. Vai surgir vacinas, vai surgir remédios para tratar, mas a atenção nossa, aqui a nossa atenção para este momento, irmãos, de reflexão, é que essas coisas, Jesus chama atenção para os discípulos, são sinais. E esses sinais, eles vão a cada momento acontecer, e nós temos visto eles se intensificando. Falei das epidemias, né, mas nós podemos lembrar, irmãos, que os terremotos estão acontecendo, né, os maremotos, né, então essas catástrofes, guerras e rumores de guerras, desde a época de Jesus até aqui, isso tem acontecido, mas nós temos visto esses fenômenos, principalmente os fenômenos naturais, a cada dia aumentando, né? Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos, como é que a gente entende e como é que a gente enfrenta isso? Nós precisamos entender que calamidades, irmãos, sempre vão acontecer, tá? Sempre vão acontecer. Muito é por causa do pecado? Muito é por causa do pecado, né? Mas nós precisamos entender que isso é uma realidade tanto para você que é crente, como também para o não crente, ele vai enfrentar isso, né? Nós pegarmos aí, irmãos, os crentes não foram poupados nessas epidemias e nós também não seremos poupados nessa. Muitos cristãos vão morrer, vão perder sua vida. Muitos cristãos da Itália perderam sua vida. Então, nós precisamos entender também, irmãos, que essas coisas são sinais de que o mundo realmente está se aproximando do fim. Jesus está chamando a atenção. Quando vocês virem isso, entendam que o fim está chegando, né? Então, é um alerta para nós, irmãos, o que está acontecendo, para que nós possamos refletir uma coisa importante: está chegando o tempo. E hoje, a palavra da igreja, irmãos, para essas pessoas, a nossa palavra como cristão, não deveria ser: olha, eu vou orar por você porque você está doente. Só isso. Lógico, nós vamos orar para aquelas pessoas que estão doentes. Mas a nossa palavra tem que ser: olha, abra os olhos. Jesus previu isso. Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Abra os olhos, porque Jesus está voltando, né? Então, a cada momento, irmãos, que nós vemos algo desse tipo, algo dessa situação, nós vamos ver a cada momento Jesus se aproximando. São sinais. Olha, Jesus está vindo. É o que o Senhor está nos dizendo, olha, filho, está chegando o momento, né? Então, o tempo ele está chegando, onde Cristo vai voltar para buscar. Então, essas coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo, né? Na época de Lutero foi a pior delas. A Europa foi praticamente dizimada, irmãos, na época da peste negra, né? Então, aquela situação, a igreja estava lá. Muitos irmãos sofreram, foram alvos também, foram cansados, né? E a igreja teve um papel importante naquela época, consolando, levando uma palavra de ânimo e também levando essas pessoas a esperança e a consciência de que Jesus está próximo, Jesus está vindo, tá? Outra coisa que é importante a gente destacar, que é necessário, irmãos, que essas coisas aconteçam. O verso 25 que nós lemos aí, o verso 25, 26 da palavra de Deus, nos destaca isso. Ele fala: cairão a fio de espada. Então, verso 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido das ondas e do mar e das ondas, né? Então, a realidade, irmãos, que essas coisas, se foram previstas, elas precisam acontecer. Jesus não está mentindo aqui, né? Então, se nós cremos nisso, nós precisamos também mover o nosso coração e a nossa vida para isso. Então, você precisa ser prudente neste momento na sua vida espiritual.
Eu destaquei Provérbios para você. Você tem conhecimento. Você tem conhecimento de que essas coisas são reais, que Jesus está vindo, né? E que isso mostra umas coisas importantes para nós. Mostra a nossa fragilidade, irmãos. Tem muita gente aí arrogante, achando que é independente, que não precisa de Deus. Irmãos, um vírus que não dá nem para a gente ver a olho nu, minúsculo, né? É capaz de matar e dizimar pessoas, milhares de pessoas, como foi, por exemplo, lá na Itália já. Então, nós não somos nada, nós somos frágeis. Nós, irmãos, também podemos ver a nossa dependência de Deus. Nós dependemos desse Deus para nos manter vivos, para nos sustentar e principalmente a nossa fé, manter essa chama acesa no nosso coração com relação a Cristo. Também mostra, irmãos, que nós precisamos quebrantar o nosso coração. Quando nós olhamos para uma tragédia dessa, irmãos, a gente não tem que apontar o dedo para Deus e falar: ai Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Mas a gente tem que orar e falar: Senhor, eu necessito do Senhor. Eu preciso ser quebrantado. E se nós temos sido arrogantes, irmãos, ou então desleixados com a nossa vida espiritual, é momento agora, né? Então, toque hoje, irmãos, é de recolher, é de ficar nos nossos lares. E talvez, quem sabe, isso possa ser um momento onde você vai crescer. Crescer. Lembre que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você possa ter um tempo que você não tem lá, pela correria do seu dia a dia, pelo seu trabalho, para desfrutar da sua família, restaurar valores dentro da sua casa, né? Para orar e meditar na tua palavra. Não espere aqui que eu poste só os vídeos, não. Vá ler a Bíblia. Vá buscar na palavra, vá buscar na fonte. E também para você ter comunhão com Deus. E não só lá você e Deus, mas também você e a sua família. É tempo da gente despertar, irmãos. É tempo da gente abraçar nossa fé em Deus, porque isso é uma aprovação para o Senhor das nossas vidas, para a gente nos aproximar mais de Deus. E também mostra para nós, irmãos, como é o pecado. O mundo parece estar destruído. A cada momento está chegando, está sendo preparado realmente para o fim. Como a gente falou, os terremotos estão aumentando, né? Nós temos visto aí situações do mar, né, se revoltando, tempestades. Isso tudo mostra para nós, irmãos, que está ficando calamitoso o mundo, né? Falando aí agora da questão da natureza. E não é à toa que a palavra de Deus diz que a natureza geme aguardando, né? Então, aqui, o que a gente está vendo aqui é o gemido, né? Então essas coisas estão aí, estão aparecendo para mostrar para nós que Cristo está voltando, né? E nós precisamos estar próximos desse Deus. E também que o cristão, irmãos, olha de forma diferente as calamidades. Muitas pessoas lá fora vão olhar isso com tristeza e com dúvida e também perguntando: cadê Deus? E se Deus existe, cadê? Ele não é bom? Por que ele não nos socorre? Você tem consciência, lembrando de novo o que nos diz lá, né? O texto que nós lemos, Provérbios 16, 3 verso 16, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, você é prudente e você precisa proceder com conhecimento. Você precisa ver essa situação, amado, como uma situação onde Deus nos chama ao arrependimento, ao quebrantamento, também a levar uma palavra de ânimo, incentivo e de despertamento. Lembre as pessoas quando as pessoas chegarem perto de você, né? E fale com ela. Irmãos, a igreja é o reduto, né, de esperança neste mundo. Essa semana eu fui levar minha esposa no posto aqui, né? E uma mulher estava lá e do nada ela virou para mim e falou assim: pastor, a sua igreja vai fechar a porta? Ainda não tínhamos decidido, né? A fechar as portas, e foi na sexta-feira pela manhã. Eu falei assim: olha, vamos ver, provavelmente sim, pelo que a gente está ouvindo, nós vamos ter que fechar. É uma loucura aglomerar num lugar só. E ela falou assim: pastor, eu acho que não devia fechar, porque é agora que a gente precisa mais de oração. É agora que a gente precisa mais de Deus, né? Então, irmãos, entenda que até as pessoas de fora da igreja estão pensando assim: nossa, agora que nós precisamos de Deus, né? Essas pessoas estão preocupadas e é o momento da gente mostrar: olha, isso vem de Deus para nós,
para que nós possamos ver que Deus existe realmente, que Deus está no comando e que essas coisas vão acontecer e nós precisamos abraçar a nossa fé em Cristo Jesus. Aproveite e leve a palavra de incentivo a essas pessoas, leve essas pessoas que chegarem para você e perguntar, e às vezes até questionando a sua fé, né? Lembra que Paulo fala que a gente tem que estar sempre pronto a mostrar a razão da nossa fé, né? A deixar claro para a gente aquilo que a gente crê. Então, você precisa crer que isso é de Deus, né? E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Hoje nós não vemos o porquê disso, ou vemos isso como algo difícil, né? Algo calamitoso, né? A tristeza vai vir, mas como falamos, as lágrimas vão vir do nosso lar, na nossa igreja, né? Eu sei que é difícil, mas lembre sempre disso. Olha, Deus está olhando lá na frente, eu não estou. Você não tem conhecimento. Lembre-se que a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores que o meu pensamento. O pensamento de Deus é muito maior que o seu, né? Muito maior que o meu. Eu não sei o que Deus quer fazer. Se você vai esperar que o pastor vai falar amanhã o que Deus vai fazer, não. E quem for fazer isso, irmãos, não dê ouvidos, porque é mentira. É mentira. Ninguém sabe. Os pensamentos de Deus são inescrutáveis, ou seja, eu não posso compreender, eu não posso sondar a mente de Deus, mas eu sei que Deus está pensando melhor para mim, melhor para você, né? E o melhor para essas pessoas que ainda vão ser alcançadas. Pode ser um momento de avivamento, irmãos, pode ser um momento de quebrantamento de corações, de conversões desses corações aí endurecidos. Então eu peço a você, seja prudente também no seu agir, não fique pelas ruas. Não fique pelas ruas, irmãos. Tem muita gente achando que está de férias. De novo, repito, não é férias. Mantenha seus filhos em casa. Mantenha os seus jovens, seus adolescentes em casa. É um momento realmente de confinamento. Senão nós vamos ser massacrados por esse vírus, né? Então abra os seus olhos, abra os seus olhos. E eu queria dizer para você a última coisa. Olha, esse tempo também é bom para você refletir como é bom ter uma igreja, né? Nós não deixamos de ser igreja de Filadélfia porque nós não estamos reunindo lá no nosso templo. Mas você precisa entender e perceber e dar valor à sua igreja. Dá valor à sua igreja, né? Conversando com a minha esposa falou assim, mas a nossa vida gira em torno da igreja. A gente acorda pensando na igreja, a gente toma café, prepara os meninos pensando na igreja. A nossa vida toda é na igreja. Chega à noite, a gente quer ir para onde? Para a igreja. Nós vamos sentir falta da igreja. É importante para você entender e começar também a dar valor à sua igreja. Dê valor à sua igreja. Dê valor à sua igreja. As suas orações ali, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, né? E eu espero que o Senhor fortaleça a sua vida e console o teu coração nesses momentos de angústia e amenize na nossa região aqui as consequências desse vírus, que logo, né, lembrando os irmãos, dia 22, no próximo domingo, agora dia 22 de março, será o dia de nós orarmos e clamarmos a Deus pela cura, né, para que os cientistas achem, encontrem uma vacina, né, um remédio, um medicamento para essa doença aí, para esse novo vírus aí que está atacando, né, as pessoas. Então, ore para que Deus possa abençoar a mente dessas pessoas, né, e que logo nós possamos estar aí vivendo com essa doença, mas com ela controlada, né, e que Deus nos abençoe. Então, veja isso aí como a mão de Deus também. Tira o tempo para você e Deus, né? Não fica aí em casa vendo filme e novela e só isso, não, né? Tira um momento para você refletir sobre a Bíblia, sobre a palavra. Eu sei que alguns irmãos já estão fazendo isso, né? Alguns irmãos já sei que estão fazendo isso. Tira um tempo para você e também tira um tempo em família, tá? Que Deus te abençoe. Então, todo dia a gente vai fazer alguns vídeos, vai colocar aí para os irmãos poderem ter um momento de meditação. Hoje eu queria destacar isso para você. Ore sempre com prudência, né? Esse tempo é um momento de prudência. Não seja imprudente, né, nos seus atos, e não seja imprudente desprezando que essas coisas vêm de Deus para a nossa vida. Mas abraça essas coisas em Cristo Jesus, que o Senhor com certeza te abençoará. Tá? Uma boa noite.
Deus te abençoe. Tire um momento agora para você orar ao Senhor Deus e fale, abra o seu coração para Deus, quebrante seu coração diante de Deus, tá? Que Deus abençoe.